A Montanha Mágica, obra de Thomas Mann, parte 4. A casa dos Tia Napel, situada no fundo de um jardim, a avenida de Harvey dava para um gramado no qual não se tolerava a mais mínima erva daninha. Atrás havia um roseiral público e o rio. Apesar de possuir uma bela carruagem, o cônsul caminhava todos os dias ao escritório, na cidade velha, a fim de fazer um pouco de exercício, pois às vezes sofria de ligeiras congestões cerebrais. Às 5 da tarde regressava da mesma maneira, e a seguir comia-se na casa dos Tia Napel, com todo o refinamento de gente culta. Era um homem cheio de corpo, que se vestia com os melhores tecidos ingleses. Tinha os olhos um tanto saltados de um azul aquoso, que escondia atrás de óculos com aros de ouro. O nariz, de ordinário, estava coberto de espinhas. O cônsul usava barba grisalha de marinheiro e um diamante esplendoroso no curto mindinho da mão esquerda. Sua mulher já falecera havia muito tempo. Tinha 2 filhos, Peter e James. O primeiro servia na marinha e passava apenas pouco tempo em casa do pai, ao passo que o outro trabalhava na firma paterna, uma casa de vinhos, sendo considerado como o futuro sucessor do chefe. A casa era dirigida desde muitos anos por Shirley, filha de um ourives de Altona, que andava com alvos punhos engomados em volta dos pulsos roliços. Cumpria a ela cuidar que na mesa do almoço e de jantar houvesse fartura de frios, camarões, salmão, enguia, peito de ganso e tomato para o rosbife. Observava com olhos vigilantes os garçons contratados por ocasião dos banquetes que o cônsul Tia Napel dava aos seus amigos. E era ela que, na medida do possível, servia de mãe ao pequeno Hans Castorp. Hans se criou num clima abominável, entre vento e bruma, lá crescendo, se assim se pode dizer, dentro de um impermeável amarelo. Contudo, sentia-se perfeitamente bem. Desde cedo era um pouco anêmico, conforme verificou o Dr. Riddick, que lhe prescreveu para antes do almoço, após a aula, um volumoso copo de porter, bebida substancial, como se sabe, e considerada pelo doutor como altamente sanguificativa. Em todo caso, o porter tranquilizava apreciavelmente a vitalidade de Hans Castorp e aumentava nele, de modo benéfico, uma determinada tendência para a basbaquice, como dizia seu tio Tia Napel, ou seja, aquela sua inclinação para sonhar, de boca aberta, sem pensar e com o olhar cravado no espaço. De resto, era sadio e normal, um tenista regular e um bom remador, se bem que preferisse ao manejo dos remos instalar-se numa noite de verão no terraço do Clube Náutico de Umlenhorst, diante de um copo cheio, para apreciar a música e contemplar os barcos iluminados por entre os quais os cisnes sulcavam o irisado espelho das águas. Bastava ouvir falar calma e ponderadamente, sem grande profundidade e com alguma monotonia, numa voz levemente influenciada pelo dialeto hamburguês. Bastava até examinar-lhe de relance a correção loura e o perfil finamente recortado de certo cunho antigo, e no qual uma arrogância hereditária e inconveniente se manifestava sobre a forma de uma indolência um tanto árida, para verificar que, indubitavelmente, esse Hans Castorp era um produto puro e autêntico daquele solo e se enquadrava com absoluta perfeição no ambiente. Ele próprio, se tivesse estudado sob esse aspecto, não teria experimentado a mínima dúvida quanto a isso. A úmida atmosfera da grande cidade marítima
mescla de vida farta e mercantilismo de envergadura mundial, esse ar que enchera de prazer a vida de seus antepassados, Hans Castorp respirava com profunda aprovação, saboreando-o com uma coisa natural, com o olfato penetrando pelas emanações da água, da hulha e do alcatrão e pelos acres odores de montões de produtos coloniais, via como no cais do porto os enormes guindastes a vapor imitavam a calma, a inteligência e a gigantesca força de elefantes a serviço do homem, transportando toneladas de sacos, fardos, caixas, barris e tambores, do bojo de transatlânticos ancorados até os armazéns das docas ou os vagões da via férrea. Via os comerciantes com impermeáveis amarelos, tal qual o dele próprio, afluírem à bolsa por volta do meio-dia, onde, como ele sabia, se jogava alto e facilmente acontecia que alguém se visse obrigado a distribuir convites apressados para um grande banquete, destinado a salvar-lhe o crédito. Via, e era este o campo em que mais tarde se concentravam seus interesses, a multidão que fervilhava nos estaleiros, via os corpos de mamute, de vapores regressados da Ásia ou da África, do dique seco, altos como torres, com as quilhas e as hélices no ar, escorados em pontaletes grossos como árvores, monstruosos na sua paralisia, invadidos por exército de operários que pareciam pigmeus, ocupados em raspar, martelar e pintar. Via nos picadeiros cobertos erguerem-se, envoltos numa cerração fumosa, os esqueletos de navios em construção, enquanto engenheiros, com os planos de construção e as tabelas de zonchadura na mão, davam ordens aos capatazes. Todas essas coisas eram familiares a Hans Castorp, desde a sua infância, e despertavam nele apenas a sensação confortável e habitual de fazer parte de tudo isso, impressão que culminava quando, numa manhã de domingo, em companhia de James Tianapel ou de seu primo Joachim Ziensen, comia no pavilhão do Auster pãezinhos quentes com carne defumada, regados por um copo de vinho velho do Porto, após o que se reclinava na poltrona para aspirar com volúpia o ar fresco, pois era justamente neste ponto que Hans Castorp representava um produto genuíno da sua terra. Gostava de viver bem e, apesar da sua aparência anêmica e refinada, agarrava-se com fervor e firmeza, qual um lactente deliciado pelos seios da mãe, aos prazeres físicos que a vida lhe oferecia. Levava sobre os ombros, comodamente e com certa dignidade, a elevada civilização que a alta sociedade dessa democracia municipal de comerciantes transmite a seus filhos. Lá ia lavadinho como um nenê e fazia-se vestir pelo alfaiate que gozava da confiança dos jovens da sua esfera social. O pequeno tesouro de roupa dentro, cuidadosamente marcada, que abrigavam as gavetas inglesas de seu armário, era lealmente administrado por Schallen, o pequeno tesouro de roupa. Ainda quando Hans Castorp passou a estudar fora, continuava mandando regularmente a roupa branca para casa, a fim de que ali a lavassem e consertassem. Afirmava ele que fora de Hamburgo ninguém sabia engomar. Um pedacinho puído no punho de uma das suas bonitas camisas de cor seria capaz de enchê-lo de violento mal-estar. Suas mãos, posto não fossem tipicamente aristocráticas, tinham a pele bem cuidada e macia, e eram adornadas pelo anel sinete, herança do avô, e por outro anel de platina em forma de corrente. Seus dentes,
de consistência mole haviam sofrido algumas avarias, reparadas por trabalhos de ouro. Ao caminhar ou estar de pé, avançava um pouco o ventre, o que não dava propriamente uma impressão de energia marcial. Em compensação, era impecável a sua postura à mesa. Voltava cortesmente o tronco muito teso para o vizinho, com quem falava pausadamente e com leve acento hamburguês. Os cotovelos achegavam-se ligeiramente do corpo, enquanto dissecava um pedaço de frango ou habilmente extraía, mediante um instrumento especial, a carne rosada de uma pinça de lavagante. Terminada a refeição, era sua primeira necessidade a tigelinha de água perfumada para lavar os dedos, e a segunda, a refeição saborosa. Hans Castorp punha as suas provisões no porão, como se vê, empenhando-nos em anotar tudo quanto possa prevenir o espírito do leitor a favor de Hans Castorp, mas julgamo-lo sem exagero e não o apresentamos nem melhor nem pior do que era. Hans Castorp não era nem um gênio nem um imbecil, e a razão de evitarmos para sua qualificação o termo medíocre reside em circunstâncias que nada têm que ver com sua inteligência e quase nada com a sua singela personalidade. Fazemo-lo devido ao respeito que temos pelo seu destino, ao qual nos sentimos inclinados a atribuir certa significação ultra-individual. Seu cérebro satisfazia as exigências do curso científico do colégio, sem que tivesse de recorrer a excessivos esforços que, de certo, não teria realizado em nenhuma ocasião e por nenhum objetivo, menos por medo de se prejudicar do que por não ver nenhum motivo para compreendê-lo, ou melhor, por não ver nenhum motivo absoluto. É precisamente por isso que não o chamamos de medíocre, já que ele percebia desta ou daquela forma a ausência de tais motivos. O homem não vive somente a sua vida individual. Consiste, ou inconscientemente ou consciente, participa também da vida de sua época e dos seus contemporâneos. Até mesmo uma pessoa inclinada a julgar absolutas e naturais as bases gerais e ultrapessoais da sua existência e que da ideia de criticá-las permaneça tão distante quanto o bom Hans Castorp. Até uma pessoa assim pode facilmente sentir o seu bem-estar moral um tanto diminuído pelos defeitos inerentes a essas bases. O indivíduo pode visar numerosos objetivos pessoais, finalidades, esperanças, perspectivas que lhe deem um impulso para grandes esforços e elevadas atividades. Mas quando o elemento impessoal que o rodeia, quando o próprio tempo, não obstante toda a agitação exterior, carece no fundo de esperanças e perspectivas, quando se lhe revela como desesperador, desorientado e falto de saída, e responde com um silêncio vazio à pergunta que se faz consciente ou inconscientemente, mas em todo caso se faz a pergunta pelo sentido supremo, ultrapessoal e absoluto de toda atividade, de todo esforço, então se tornará inevitável, justamente entre as naturezas mais retas, o efeito paralisador desse estado de coisas, e esse efeito será capaz de ir além do domínio da alma e da moral e de afetar a própria parte física e orgânica do indivíduo. Até mesmo uma pessoa inclinada a julgar absolutas e naturais as bases gerais e ultrapessoais da sua existência e que da ideia de criticá-las permaneça tão distante quanto o bom Hans Castorp. Até uma pessoa assim pode facilmente sentir o seu bem-estar moral um tanto diminuído pelos defeitos inerentes a essas bases. O indivíduo pode visar numerosos objetivos pessoais, finalidades, esperanças, perspectivas
que lhe dê o impulso para grandes esforços e elevadas atividades. Mas, quando o elemento impessoal que o rodeia, quando o próprio tempo, não obstante toda a agitação exterior, carece no fundo de esperanças e perspectivas, quando se lhe revela como desesperador, desorientando e falto de saída, e responde com um silêncio vazio à pergunta que se faz consciente ou inconscientemente, mas em todo caso se faz a pergunta pelo sentido supremo, ultrapessoal e absoluto de toda a atividade, de todo esforço, então se tornará inevitável, justamente entre as naturezas mais retas, o efeito paralisador desse estado de coisas, e esse efeito será cada vez capaz de ir além do domínio da alma e da moral, e de afetar a própria parte física e orgânica do indivíduo. Recapitulando, o indivíduo pode visar numerosos objetivos pessoais, finalidades, esperanças, perspectivas, que lhe dê o impulso para grandes esforços e elevadas atividades. Mas quando o elemento impessoal que o rodeia, quando o próprio tempo, não obstante toda agitação exterior, carece no fundo de esperanças e perspectivas, quando se lhe revela como desesperador, desorientado e falto de saída e responde com um silêncio vazio à pergunta que se faz consciente ou inconscientemente, mas em todo caso se faz a pergunta pelo sentido supremo, ultrapessoal e absoluto de toda atividade, de todo esforço, então se tornará inevitável, justamente entre as naturezas mais retas, o efeito paralisador desse estado de coisas, e esse efeito será capaz de ir além do domínio da alma e da moral, e de afetar a própria parte física do indivíduo. Para um homem se dispor a empreender uma obra que ultrapassa a medida das absolutas necessidades, sem que a época saiba uma resposta satisfatória à pergunta para quê, é indispensável ou um isolamento moral e uma independência, como raras vezes se encontram e têm um quê heróico, ou então uma vitalidade muito robusta. Hans Castorp não possuía nem uma nem outra dessas qualidades, e portanto deve ser considerado medíocre, posto que num sentido inteiramente decoroso. Tudo isso se refere à mentalidade do nosso jovem, não só durante a sua vida escolar, senão também durante os anos posteriores a ela, quando já escolhera a sua profissão civil. Quanto à sua carreira através do ginásio, cabe dizer que se viu obrigado a repartir um que outro ano. Mas, finalmente, a sua origem, a urbanidade de suas maneiras e também um belo talento, embora pouco apaixonado pelas matemáticas, ajudaram-no a atravessar essas etapas. E, concluído o curso ginasial, Hans Castorp decidiu cursar também o colégio, por bem dizer, sobretudo a fim de prolongar uma situação habitual, provisória e indecisa, e de ganhar tempo para refletir sobre o que desejava vir a ser, pois a princípio não o sabia com certeza, nem sequer no último ano do colégio chegou a formar uma opinião firme a esse respeito. E, quando a coisa se decidiu, seria exagerado dizer que ele mesmo tomou essa decisão. Sentia o jovem muito bem que poderia ter escolhido, da mesma forma, um outro caminho. Uma coisa, entretanto, era verdade. Os navios sempre lhe haviam despertado grande interesse. Na meninice, enchera as páginas das suas agendas com desenhos a lápis de cutêres de pesca, chatas carregadas de legumes e veleiros de 5 mastros. Aos 15 anos, gozou do privilégio de assistir de um lugar reservado nos estaleiros de Bonn e Voss ao lançamento de um novo paquete postal de 2 hélices. O Hansa pintou então uma aquarela bem feita e exata em todos os pormenores da esbelta nave.
O cônsul Tianapel pendurou no seu escritório particular esse quadro, no qual o verde garrafa transparente do mar revolto estava pintado com tanto amor e tamanha habilidade que alguém disse ao cônsul Tianapel que nisso se revelava talento e que Hans Castorp poderia tornar-se um bom pintor de marinhas, apreciação que o cônsul não se arrependeu de ter repetido ao pupilo, já que Hans Castorp a recebeu com uma boa risada, sem se preocupar um instante sequer com esse tipo de ideias excêntricas e perspectivas de vida boêmia. Você não tem muito dinheiro, dizia-lhe às vezes o tio Tianapel. A parte principal de meus bens caberá um dia a James e Peter. Quer dizer, fica na firma e Peter vai receber os juros da sua cota. O que pertence a você está bem colocado e produz uma renda segura. Mas hoje em dia não tem graça viver de juros, a não ser que a gente possua 5 vezes mais que você. Para ser alguém nesta cidade e viver como você está acostumado, é preciso ganhar muito dinheiro. Tome nota disso, meu filho. Hans Castorp tomou nota. Começou a procurar uma profissão que lhe permitisse sair airosamente perante si mesmo e aos olhos do mundo. E quando finalmente escolheu, obedecendo a uma sugestão do velho Ilmes, da casa Thunder e Ilmes, que numa noite de sábado, à mesa do whist semanal, disse ao cônsul Tianapel: Hans Castorp deveria estudar engenharia naval. É uma boa ideia. Então poderia entrar na minha firma e eu cuidaria do rapaz. Quando finalmente se decidiu, tinha a sua profissão em alto apreço e verificou que ela era complicada e trabalhosa como o diabo, mas também possuía seu aspecto nobre, importante e grandioso. Em todo caso, achava-se infinitamente preferível para o seu caráter pacífico a do primo Ziensen, filho de uma meia-irmã de sua saudosa mãe, que queria a todo trânsito tornar-se oficial. E todavia não tinha esse Joachim Ziensen o peito muito sadio. Podia ser que, justamente por isso, uma profissão exercida ao ar livre e que não exigisse quase nenhuma atividade mental fosse indicada a ele. Assim pensava, com leve desprezo, Hans Castorp, que considerava o trabalho com o máximo respeito, ainda que a ele próprio o esforço fatigasse facilmente. Nesse ponto, insistimos sobre as reflexões que fizemos acima, sobre a questão de saber se um prejuízo que a época causa à vida individual do homem lhe pode diretamente influenciar o organismo físico. Hans Castorp respeitava o trabalho. Como poderia deixar de fazê-lo? Isso seria contrário à sua natureza. Tudo contribuía para que o trabalho se lhe apresentasse como digno do mais irrestrito respeito. No fundo, não existia nada fora dele que merecesse tal respeito. O trabalho era o princípio em face do qual uma pessoa se saía bem ou malograva. Era o que havia de absoluto na época e trazia em si a sua justificativa. O respeito que Hans Castorp lhe devotava era, portanto, de caráter religioso e, conforme lhe parecia, indiscutível. Isso não quer, no entanto, dizer que ele amava o trabalho. Disso não era capaz, por mais que o respeitasse, simplesmente pela razão de não se dar bem com ele. Um esforço intenso irritava-lhe os nervos e esgotava-o rapidamente. Com toda a franqueza, Hans Castorp confessava que, no seu íntimo, gostava muito mais das horas de lazer livres do lastro de chumbo das tarefas penosas, as horas que abertamente se estendiam diante dele e não crivadas de obstáculos a serem vencidos a duras penas. Essa contradição na sua atitude
perante o trabalho deveria, a bem dizer, ser resolvida. Talvez assim é que o seu corpo, tanto como o seu espírito, em primeiro lugar o espírito, e sob a influência também o corpo, se teriam dedicado ao trabalho com maior prazer e intensidade se Hans Castorp, no âmago da sua alma, naquelas profundezas que ele mesmo ignorava, tivesse sido capaz de crer no trabalho como valor absoluto e princípio que se justificasse a si próprio e de achar sossego nesse pensamento. Com isso, chegaríamos mais uma vez à questão da sua mediocridade, ou mais do que mediocridade, a qual não tencionamos dar uma resposta precisa. Não nos consideramos de forma alguma encomiastas de Hans Topper. Não nos consideramos de forma alguma encomiastas de Hans Castorp e por isso não eliminamos a hipótese de que o trabalho na sua vida apenas estorvava um pouco o gozo perfeito do Maria Mancini. Ele não foi convocado para o serviço militar. Aliás, no fundo do seu coração, antipatizava com ele e assim conseguiu evitar a convocação. Possivelmente o médico militar Dr. Eberg, que frequentava a vila na avenida de Harvard, tivesse ouvido do cônsul Tianapel, assim de passagem, que o jovem Castorp considerava a obrigação de vestir a farda como uma interrupção sensível dos seus estudos, havia pouco encetados numa universidade de Reiki. Trabalhando com vagar e calma, até fora de Hamburgo, Hans Castorp conservava o hábito tranquilizador de tomar já de manhã uma dose de porter. O seu cérebro ia se enchendo de geometria analítica, cálculo diferencial, mecânica projetiva e grafostática. Calculava o deslocamento de navios carregados e vazios, a estabilidade, a equilibragem e o metacentro, ainda que isso às vezes lhe fosse custoso. Seus desenhos técnicos, esses contornos no meio do navio, traçados de linhas de flutuação e seções longitudinais, não alcançavam o nível da sua representação pictórica do Hansa em alto mar, mas quando se tratava de explicar uma ideia abstrata por meio de uma apresentação mais acessível aos sentidos, intensificando as sombras com tinta manquim ou colorindo os cortes transversais com tintas alegres que indicassem os materiais, então Hans Castorp superava em habilidade a maioria dos seus colegas. Durante as férias, Hans Castorp costumava regressar muito asseado, muito bem vestido, com um bigodinho ruivo no sonolento rosto de jovem patrício, evidentemente a caminho de uma posição respeitável. E as pessoas que se ocupavam de questões municipais e também eram entendidas em assuntos de família e de vida social, como é o caso de quase todos numa cidade livre e autônoma, esses seus concidadãos, examinando-o criticamente, perguntavam-se que papel oficial o jovem Hans Castorp chegaria a desempenhar no futuro. Havia uma tradição a seu favor. Seu nome era antigo e de boa reputação, e mais cedo ou mais tarde, isto parecia quase certo, seria preciso contar com a sua pessoa como fator político. Então, teria um lugar na Assembleia ou no Conselho Municipal e influiria na legislação. No exercício de um cargo honorífico, participaria das preocupações que acarreta a soberania, pertenceria a alguma repartição administrativa, a comissão de finanças talvez, ou a de obras públicas, e sua voz não deixaria de ser ouvida e levada em conta. Até seria interessante saber a que partido se filiaria mais tarde esse jovem Castorp. As aparências podiam enganar, mas ele não tinha propriamente a cara de uma pessoa com a qual os democratas podem contar. Era evidente a semelhança com
o avô. Quem sabe se não puxaria a este, tornando-se um travão, um elemento conservador. Era muito possível, como também era possível o contrário. Afinal de contas, tratava-se de um engenheiro, futuro construtor de navios, de um homem da técnica e do tráfego universal. Assim se ventilava a outra alternativa de Hans Castorp, unir-se aos radicais, chegando a ser um homem de ação, destrutor, profano e de edifícios, antigo e belas paisagens. Assim se ventilava a outra alternativa de Hans Castorp, unir-se aos radicais, chegando a ser um homem de ação, destrutor, profano de edifícios antigos e belas paisagens, sem raízes no solo pátrio, qual um judeu, e sem laço de tradição, qual um Yankee. Talvez preferisse romper desconsideravelmente com aquilo que uma veneranda história nos transmitiu e arrastar o Estado por um caminho de audaciosas experiências, em vez de promover o desenvolvimento circunspecto das condições naturais de vida. Também isso era admissível. Estaria no seu sangue a convicção de que suas excelências prudentes e sábias, as quais a dupla sentinela da municipalidade apresentava armas, administravam tudo da melhor maneira possível, ou se inclinaria a apoiar a oposição na Assembleia. Naqueles olhos azuis, sobre as sobrancelhas ruivas, não se podia ler nenhuma resposta a essas perguntas que a curiosidade dos concidadãos fazia, e parece provável que nem o próprio Hans Castorp, uma folha em branco, teria sabido satisfazê-la. Quando empreendeu a viagem, durante a qual travamos conhecimento com ele, ainda não completara 23 anos. Tinha atrás de si 4 semestres de estudo na Escola Politécnica de Danzig e outros 4 nas escolas congêneres de Brunvik e de Karlsruhe. Recentemente, ele passara nos exames teóricos, sem distinção nem grandes aplausos, mas com dignidade, e a essa época dispunha-se a trabalhar como engenheiro voluntário na casa Thunder e Wilmes, a fim de conseguir nos estaleiros a necessária formação prática. No entanto, ao chegar a esse ponto, o seu caminho tomou outro rumo. Para preparar-se para os exames, Hans Castorp tivera que estudar com intensidade e perseverança. Ao regressar para casa, ele parecia muito mais fatigado do que usualmente. O Dr. Riddick ralhava com ele cada vez que o encontrava e exigia uma mudança de ar, mas que fosse radical. Desta vez, disse ele, não bastava Norderney em Herk, a ilha de Fur. A seu ver, Hans Castorp deveria, antes de entrar nos estaleiros, passar algumas semanas nas altas montanhas. Muito bem, disse o cônsul Tienepal ao sobrinho pupilo, mas nesse caso seria preciso venerarem em lugares diferentes, pois que nem 4 cavalos arrastariam a ele, cônsul, até as altas montanhas. Aquele ar da serra não lhe convinha. O que ele necessitava era uma pressão atmosférica razoável, para não sofrer algum ataque. Que Hans Castorp, por conseguinte, viajasse sozinho para as montanhas, porque não visitar Joachim Ziensen era uma ideia natural. Joachim Ziensen estava doente, não doente como Hans Castorp, mas de outro modo, realmente sério, que causara mesmo um grande susto a toda a família. Já antes sofria de catarros e acessos de febre, e um dia se pusera a escarrar sangue. Então partiria a toda pressa para Davos, sumamente contrariado e abatido, já que acabava de atingir a meta dos seus desejos. Durante alguns semestres, as instâncias da família, a estrutura
jurisprudência, mas, obedecendo a um impulso irresistível, mudara de profissão e se apresentara como aspirante a oficial. Jurisprudência. Já fora até admitido e agora fazia 5 meses que se internara no Sanatório Internacional Berghoff, médico-diretor Dr. Beers, conselheiro áulico. Aborrecia-se sumamente, conforme diziam seus cartões postais. Se Hans Castorp, antes de assumir o seu cargo na casa Thunder e Ilmes, quisesse fazer alguma coisa pela sua saúde, nada mais plausível do que ir a Davos para visitar o coitado do primo Joachim, o que seria agradável para ambas as partes. Era pleno verão quando Hans Castorp se decidiu a viajar. Já haviam chegado os últimos dias de julho. Tencionava passar 3 semanas lá em cima, na casa do primo nas montanhas. Ensombramento púdico. Estando muito cansado, Hans Castorp receara dormir além da hora, mas levantou-se muito cedo, mais cedo do que necessário, de maneira que teve tempo de sobra para observar com minúcia os seus hábitos matinais. Hábitos sumamente civilizados, no meio dos quais desempenhavam papéis importantes uma baciazinha de borracha, um sabonete verde de alfazema, num receptáculo de madeira e o indispensável pincel de palha, e também para combinar os cuidados de limpeza e de higiene com o trabalho de desemalar e arrumar os seus objetos. Ao passar o aparelho prateado pelas faces cobertas de perfumada espuma, lembrou-se dos seus sonhos confusos e maneou a cabeça, esboçando um sorriso indulgente ante tamanho desvario, com a sensação de superioridade que experimenta quem se barbeia à luz clara da razão. Não se sentia precisamente descansado, mas o dia incipiente dava-lhe boa disposição. Com o rosto empoado em ceroulas de fio de Escócia e chinelos de marroquim vermelho, e ainda enxugando as mãos, saiu à sacada, que corria ao longo do edifício, subdividida apenas por paredes de vidro fosco, que, embora sem avançarem até a balaustrada, formavam compartimentos correspondentes aos diversos quartos. A manhã estava fresca e nublada. Vastas massas de neblina jaziam imóveis diante das elevações laterais, enquanto volumosas nuvens brancas e cinzentas repousavam sobre a cordilheira mais distante. Pedaços e tiras de céu azul apareciam aqui e ali, e quando um raio de sol caía sobre o fundo do vale, a aldeia cintilava muito alva, contrastando com os sombrios pinheirais que cobriam as encostas. Em algum lugar se dava um concerto matinal, provavelmente no mesmo hotel donde viera na noite anterior o som de uma orquestra. Ouviam-se em surdina os acordes de um hino religioso. Depois de uma pausa, seguiu-se uma marcha. Hans Castorp gostava da música de todo o coração, porque ela produzia nele um certo efeito semelhante ao do porter matutino, efeito altamente calmante, entorpecente, que o induzia à basbaquice. Assim escutou satisfeito, com a cabeça levemente inclinada para o lado, com a boca aberta e os olhos um pouco avermelhados. Lá embaixo, subia sinuoso o caminho que conduzia ao sanatório e pelo qual haviam chegado na véspera. Gencianas estreladas de talo curto cresciam na grama úmida da encosta. Parte do terraço estava cercada por uma sebe para formar um jardim onde havia veredas ensaibradas, canteiros de flores e uma gruta artificial de rochedos junto a um esplêndido aberto
Para o sul abria-se um alpendre com telhado de zinco, onde se viam algumas espreguiçadeiras. Ao lado se erguia um mastro pintado de marrom avermelhado, em que às vezes tremulava uma bandeira de fantasia, verde e branca, com o emblema da medicina, um caduceu no centro. Uma mulher passeava pelo jardim, uma senhora já de idade, de aspecto sombrio, quase trágico, vestida completamente de preto, com um negro véu envolvendo os desgrenhados cabelos grisalhos, ia e vinha sem descanso pelas veredas, num passo monótono e rápido, de joelhos um tanto dobrados e de braços rígidos caídos para frente. Tinha a testa sulcada de rugas horizontais e dirigia fixamente ao alto os olhos muito negros, sobre os quais pendiam bolsas flácidas. Seu semblante envelhecido, de uma lividez meridional, com a grande e melancólica boca contraída para um lado, relembrou a Hans Castorp o retrato de uma famosa atriz trágica que ele vira algum dia em alguma parte. Era sinistro observar como essa mulher enlutada, pálida, acertava aparentemente sem sabê-lo os passos longos, tristonhos, ao ritmo da marcha que ressoava de longe. Pensativo, com uma simpatia compassiva, Hans Castorp contemplou-a do alto da sacada. Era-lhe como se aquela visão triste obscurecesse o sol da manhã, mas ao mesmo tempo percebeu mais uma coisa, algo audível, ruídos que partiam do quarto dos vizinhos da esquerda. O casal russo, segundo as informações de Joachim, e seus ruídos igualmente não condiziam com aquela manhã clara e fresca. Pelo contrário, pareciam poluí-la de certa forma viscosa. Hans Castorp recordou-se de que já na noite anterior ouvira qualquer coisa parecida, mas o cansaço impedira-o de prestar atenção. Era uma luta acompanhada de risinhos e arfadas, cuja natureza escabrosa não podia passar despercebida ao jovem, se bem que ele, por bondade, se esforçasse a princípio por interpretá-la de uma maneira inocente. Também poderíamos ter dado outras denominações a essa tal bondade, por exemplo, o nome um tanto insípido de pureza da alma, ou talvez o belo e austero nome de pudicícia, ou ainda os nomes depreciativos de temor à verdade ou de turtufice, ou até mesmo de resguardo místico ou de piedade. Havia um pouco de tudo isso na autoridade, na atitude que Hans Castorp adotava em face dos rumores que vinham do quarto vizinho e que se refletia na sua fisionomia através de um ensombramento púdico, como se não devesse nem quisesse saber nada daquilo que ouvia, expressão de inocência que não era precisamente original, mas que em certas ocasiões tinha o hábito de adotar. Com a dita fisionomia, retirou-se, pois, da sacada para o quarto, na intenção de não assistir por mais tempo a acontecimentos que lhe afiguravam graves e mesmo perturbadores, apesar de se manifestarem sob o acompanhamento de risinhos. Porém, no interior do quarto, fizeram-se ouvir ainda mais distintamente os atos praticados do outro lado da parede. Parecia uma perseguição em torno dos móveis. Uma cadeira caiu estrondosamente, uma pessoa apanhou a outra, davam-se palmadinhas e beijos, e a todos esses sons juntavam-se agora os acordes de uma valsa, as frases batidas e melodiosas de uma canção popular, acompanhado de longe a cena invisível. Hans Castorp, com a toalha na mão, sem querer, deteve-se a escutar, e de repente corou baixo da camada de pó de arroz. O que ele já previra claramente acabava de suceder. O brinquedo, sem dúvida alguma, tomara um rumo animalesco,
Graças a Deus, pensou virando as costas para terminar sua toilette, com movimentos propositalmente ruidosos. Ora, são marido e mulher, está bem, não há mal nenhum nisso, mas já de manhã, assim, tão cedo, em pleno dia, é meio forte. E me parece que ontem à noite também quebraram a trégua. Afinal de contas, são enfermos ou pelo menos um dos dois está doente, uma vez que estão aqui. Seria indicada alguma moderação. Mas o mais escandaloso, continuava raciocinando com grande irritação, são essas paredes tão finas que a gente ouve tudo. É insuportável. Construção barata, claro. É uma vergonha como economizaram nisso. Será que mais tarde verei esse casal e lhes serei apresentado? Seria bem penoso para mim. Nesse momento, Hans Castorp notou com admiração que o rubor que lhe subira às faces recém-barbeadas não queria absolutamente sumir. Pelo menos persistia a sensação de calor que o acompanhava, e não era outra coisa senão aquele ardor seco de que padecera na noite anterior, e que, depois de se ter sumido durante o sono, reaparecera agora, reanimado por essas circunstâncias. Isso não o predispôs mais favoravelmente para com o casal vizinho. Pelo contrário, avançando os lábios, murmurou a seu respeito uma palavra altamente desrespeitosa. A seguir, cometeu o erro de refrescar uma vez mais o rosto com água, o que agravou o mal consideravelmente. Assim sucedeu que sua voz vacilante, mal-humorada, ao responder ao primo que batera para chamá-lo. E ainda quando Joachim entrou, Hans Castorp não dava a impressão de um homem refrescado, que com boa disposição encara a manhã. O café da manhã. Dia, disse Joachim, que tal a sua primeira noite aqui em cima? Hans, está satisfeito? Já estava pronto para sair num traje de esporte com botas de feitio sólido. Por cima do braço tinha o sobretudo, com o frasco chato a destacar-se à altura do bolso lateral. Como no dia anterior, não levava chapéu. Obrigado, respondeu Hans Castorp. Mais ou menos. Não quero formar uma opinião precipitada, primo. Tive sonhos meio confusos. Além disso, a casa possui um grande defeito. As paredes têm ouvidos, e um pouco desagradável é. Quem é aquela mulher de preto lá no jardim? Joachim percebeu imediatamente de quem se tratava. Ah, é essa? É a Tous Le Deux, disse. Ela é chamada assim por todo o mundo, porque essas palavras são as únicas que se ouvem dela. Tous Le Deux. É mexicana, sabe? Não fala alemão e de francês só umas poucas palavras. Faz 5 semanas que está aqui para visitar o filho mais velho, um caso totalmente desesperador, que em breve esticará as canelas. Já tenho mal em toda parte. Todo o corpo está envenenado, pode-se dizer. Segundo Berres, esse estado final se parece com o tifo. Em todo caso, é horrível de se ver. E há uns 15 dias chegou o caçula para ver o irmão pela última vez. Aliás, um belo tipo, tal qual o outro. Ambos são bonitões, de olhos ardentes. As mulheres estavam entusiasmadas. Bem, o caçula já tinha tossido um pouco antes de vir para cá, mas fora disso parecia completamente bom. E mal chega aqui, imagine, tem um acesso de febre e logo 39,5. Febre muito alta, sabe? Puseram-no na cama e se ainda chegar a levantar-se, terá uma bruta sorte, disse o Dr. Bernheim. Há muito que já deveria estar internado aqui, acham os médicos. Pois é, desde então a mãe anda desse jeito, quando não se acha à cabeceira das 2 camas, e cada vez que alguém lhe dirige a palavra, responde apenas Tous Le Deux, pois não sabe dizer outra coisa, e no momento não há ninguém aqui que compreenda espanhol.
Ah, então é por isso, disse Hans Castorp. E você acha que ela me dirá a mesma coisa quando lhe for apresentado? Seria esquisito, quero dizer, que seria ao mesmo tempo cômico e sinistro, acrescentou, e seus olhos estavam como na véspera. Davam-lhe a impressão de estarem quentes e pesados, como se tivesse chorado por muito tempo. E novamente havia neles aquele brilho que ali acendera a estranha tosse do aristocrática austríaco. De um modo geral, parecia a Hans Castorp que só nesse instante acabava de estabelecer contato entre o presente e o dia de ontem, voltando a entender o nexo das coisas, o que não conseguira logo depois de despertar. Enquanto umedecia o lenço com algumas gotas de água de alfazema para esfregar a testa e a região abaixo dos olhos, avisou ao primo Joachim que ele também estava pronto. Se você não tiver outros planos, podemos tomar café. Tous-le-deux. Brincou com uma sensação de descomedida leviandade. Joachim lançou-lhe um olhar indulgente, acompanhada de um sorriso estranho, entre melancólico e zombeteiro, conforme pareceu a Hans Castorp. Por quê? Isso era com ele. Após ter verificado que levava consigo a necessária provisão de dinheiro, Hans Castorp tomou a bengala, o sobretudo e o chapéu. Sim, também o chapéu, como uma espécie de desafio, pois estava por demais seguro dos seus hábitos e de seu modo de viver para sujeitar-se tão rapidamente, por apenas 3 semanas, a costumes novos e estranhos. Assim saíram do quarto e desceram a escada. Nos corredores, Joachim apontava para uma que outra porta, mencionando os nomes dos ocupantes, nomes alemães e outros que revelavam toda espécie de origens estrangeiras, e acrescentando breves comentários quanto ao caráter e à gravidade do respectivo morador. Encontraram também pessoas que já regressavam da sala de refeições, e cada vez que Joachim cumprimentava alguém, Hans Castorp cortesmente tirava o chapéu. Sentia-se curioso e impaciente como um jovem, a ponto de ser apresentado a uma multidão de pessoas estranhas e que, ao mesmo tempo, anda acossado pela sensação nítida de ter os olhos turvos e o rosto avermelhado, o que, aliás, só parcialmente era o seu caso, pois que, em realidade, estava pálido. Antes que me esqueça, exclamou de repente com certa ênfase incontida, você pode, tranquilamente, apresentar-me aquela senhora do jardim, se por acaso houver uma oportunidade. Não tenho nada contra ela. Que ela me diga, tous-les-deux, mas não faz mal, já estou preparado. Sei o que ela quer dizer e farei uma fisionomia adequada, mas não desejo absolutamente travar conhecimento com aquele casal russo. Ouviu, meu primo? Não tenho a mínima vontade. É gente de péssimas maneiras. E se devo morar durante 3 semanas lado a lado com eles e não for possível evitar essa vizinhança, pelo menos não quero conhecê-los. Tenho motivos de sobra para pedir isso do modo mais formal. Está bem, disse Joachim. Então, incomodaram muito a você? Pois é, são uns bárbaros, gente sem civilização, numa palavra. Eu mesmo já lhe disse. Ele costuma sentar-se à mesa numa jaqueta de couro puída, que só ela. Sempre me admira que Berniers tolere isso. E ela também não anda muito asseada, apesar do chapéu de plumas. Em todo caso, não se preocupe, Hans. Eles têm seus lugares muito longe de nós, a mesa dos russos ordinários, pois além desta, existe ainda uma mesa dos russos distintos. Há pouca probabilidade de você entrar em contato com eles, mesmo que o deseje. Em geral, não é muito fácil travar conhecimento, já que há tantos estrangeiros entre os hóspedes.
Eu mesmo só conheço pessoalmente umas poucas pessoas, apesar de estar aqui há um bom tempo. Qual dos dois está doente, ela ou ele? Perguntou Hans Castorp. Acho que é ele. Sim, é só ele, respondeu Joachim, visivelmente distraído enquanto dependuravam os sobretudos nos cabides à entrada da sala de refeições. Feito isso, entraram no recinto bem iluminado, de teto levemente abobadado, onde burburinhavam vozes, tiniam talheres e corriam criadas com bules fumegantes. Havia 7 mesas na sala, a maioria em sentido longitudinal, e apenas 2 colocadas transversalmente. Eram mesas bastante grandes, cada qual com capacidade para 10 pessoas, se bem que nem todas estivessem completamente ocupadas. Alguns passos em diagonal através da sala bastaram para que Hans Castorp alcançasse o lugar que se encontrava preparado para ele no lado estreito da mesa central, entre as 2 transversais. De pé atrás da sua cadeira, Hans Castorp inclinou-se numa mesura reservada e polida para os companheiros de mesa, aos quais Joachim cerimoniosamente o apresentou. Mal os encarou, ainda menos chegou a gravar na memória os seus nomes. Unicamente o nome e a pessoa da Sra. Storm lhe chamaram a atenção, e também o fato de ela ter um rosto vermelho e cabelos gordurentos, de um louro acinzentado. Sua fisionomia revelava tão obstinada ignorância que facilmente se podiam esperar dela crassos disparates. A seguir, Hans Castorp sentou-se e notou com satisfação que o café da manhã era considerado ali como uma refeição importante. Havia na mesa tigelas com geleias e com mel, pratos com arroz doce e com mingau de aveia, travessas com ovos mexidos e com carne fria. A manteiga figurava em abundância. Alguém estava a levantar a redoma de vidro para cortar um pedaço de queijo suíço, úmido de gordura, e no centro da mesa via-se ainda uma fruteira com frutas frescas e secas. Uma criada, vestida de preto e branco, perguntou a Hans Castorp o que ele desejava beber, chocolate, café ou chá. Era baixinho como uma criança e tinha um rosto oblongo de velha. Como Hans Castorp constatou com o espanto, era uma anã. Ele lançou um olhar ao primo, mas este se limitou a dar de ombros, franzindo as sobrancelhas, como para dizer, e daí? Assim, Hans Castorp, conformando-se com o fato estranho, pediu chá com especial cortesia por se tratar de uma anã. Pôs-se então a comer arroz doce com canela, enquanto seus olhos vagavam por sobre os demais pratos que ainda desejava provar, e estudava os hóspedes distribuídos nas 7 mesas, os colegas de Joachim, seus companheiros de destino, todos enfermos interiormente e aqui e ali conversando, tomavam café da manhã. A sala estava decorada com aquele gosto moderno que sabe dar um cunho fantástico à mais singela objetividade. Não era muito larga em proporção a seu comprimento. Rodeava uma espécie de passeio onde se viam aparadores e que se abria em amplas arcadas para o interior cheio de mesas. Os pilares revestidos até meia altura de madeira cujo lustre imitava sândalo e dali em diante caiados da mesma forma como a parte superior das paredes e o teto ostentavam faixas multicores com motivos simples e alegres que se repetiam nos vastos arcos da abóbada, pouco acentuada. Guarneciam a sala alguns candelabros elétricos de latão polido, compostos de 3 argolas superpostas, ligadas entre si
por um entrelaçamento decorativo. Em volta da argola inferior havia uma série de globos de vidro fosco, parecidos com pequenas luas. Existiam 4 portas em